terem uma ideia de como atuam as nossas casas escola, em todos os estados do Brasil. É necessário um esclarecimento, evidentemente, para que as pessoas estejam participando pela primeira vez, possam compreender como é que atuam essas casas escola. Nossas palestras públicas tratam de temas exclusivos da gnosis. Como muitos já sabem, gnose significa conhecimento, não um conhecimento intelectual, mas um conhecimento superior. E os ensinamentos gnósticos sempre estiveram presentes na humanidade, principalmente nas grandes civilizações pós-Atlântida. Há vários grupos gnósticos pelo mundo. O nosso Gnosis no Roncador tem locais de estudo por todo o Brasil, que são chamados casas e escolas. As casas e escolas são alinhadas com o projeto Roncador, cujo santuário fica na Serra do Roncador, no Mato Grosso. O objetivo dos nossos estudos é a evolução espiritual através do autoconhecimento. Que conheçamos, de fato, a nós mesmos, colocando em prática os ensinamentos, para que possamos dominar os egos e viver as virtudes. Visite o nosso site, santuariodoroncador.com.br, e curta nossas outras mídias sociais. No nosso canal do YouTube, veja o vídeo Introdução à Gnose no Roncador. Inscreva-se e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos publicados. Que todos possam aproveitar essa noite e estejamos todos unidos pelo conhecimento. O tema dessa noite é autognoses, ou autognose no roncador. Gnose ou gnosis é a mesma coisa. E nós vamos apresentar uns slides para vocês, mas em algum momento nós vamos fazer algumas práticas ou também apenas dialogarmos entre nós. Aqui está apresentado para vocês os nossos sites, as mídias, www.santuariodoroncador.com.br e os outros, Instagram, Facebook e YouTube. Então, vamos lá. Para quem não conhece, essa é a nossa catedral. Essa catedral é a nossa gruta, né? Nossa caverna, que ela é considerada um local de autoconexão interior. Muita gente pergunta o que é essa gruta, para que serve. Basicamente e principalmente é para que cada um encontre essa conexão com a sua divindade interna. Ela, portanto, ela é um catalisador para que você consiga isso. Por isso, nós atuamos dentro de um raio ecumênico e convidamos pessoas de todas as linhas, de todas as correntes do pensamento, porque todas as pessoas levam dentro de si essa chama, essa chispa da divindade interior. Eu vou começar fazendo com vocês uma oração gnóstica. Quando fizermos essa oração, vamos sentir que estamos todos dentro do nosso templo interior sagrado, para que essa oração repercuta em todos os nossos centros internos. Então, vamos lá. O texto está na tela. Oração gnóstica. Tu, logo solar, emanação ígnea, Cristo em substância e em consciência, vida poderosa pela qual tudo cresce e se desenvolve, vem a mim, penetra-me, banha-me, transpassa-me, desperta em meu ser todas as substâncias inefáveis, que tanto são parte de ti quanto de mim. Força universal e cósmica, energia misteriosa, eu te conjuro, vem a mim, remedia minha aflição, cura esse mal e afasta de mim esse sofrimento para que eu tenha paz, harmonia e saúde. Peço-te, em teu sagrado nome, que faças vibrar em mim, neste e nos mundos superiores,
tudo aquilo que me foi ensinado pelos sagrados mistérios e que essas forças reunidas obtenham o milagre da minha cura e de meus irmãos. Que assim seja. Amém. Vamos fechar os olhos agora por alguns segundos e sentir que essas forças magnéticas dessa poderosíssima oração estão circulando dentro de nós, circulando em nossos chakras, em nossos centros. Elevando as nossas vibrações a uma oitava superior. Muito bem, podem abrir os olhos. Então, nós vamos começar a estudar um pouquinho. Hoje vai ser interessante, porque nós não vamos, assim, descrever o que é a gnose, quais são os fatores da evolução e tal. Nós vamos dar uma explicação, principalmente para aqueles que estão vindo pela primeira vez, mas nós vamos dar um passo adiante, no sentido de questionar a nós mesmos se estamos ou não estamos caminhando no caminho correto, interno. Isso é uma resposta que só nós podemos dar para nós mesmos. Mas, na verdade, hoje nós estamos vivendo uma época de avanços tecnológicos formidáveis. E esses avanços psicológicos são sem precedentes e estão mudando os nossos hábitos. Esses avanços tecnológicos estão fazendo com que nós mudemos a nossa forma de trabalhar, de ganhar vida, de fazer amizades, de nos comunicar. E isso, à medida que essa pandemia está se desenvolvendo, nós estamos percebendo que nós estamos tendo uma oportunidade fantástica de nos autoconhecer. Normalmente, quando tudo está circulando de uma forma normal, é mais difícil nós nos conectarmos, porque nós estamos identificados com os compromissos, identificados com a família, identificados com os e-mails, os WhatsApps, o dinheiro que entrou, os pagamentos. E agora há uma preocupação, evidentemente, mas há uma obrigação, né, de que nós sejamos isolados em casa. E esse isolamento tem uma grande vantagem. É uma forma extraordinária de nós começarmos a buscar o conhecimento direto, a nossa fonte original de sabedoria. Essa fonte original de sabedoria está dentro de cada um. E mesmo que nós estudemos, mesmo que nós passemos por escolas iniciáticas, se nós não criarmos essa conexão com essa fonte, nós estaremos sempre repetindo os conhecimentos e não estaremos encarnando a verdadeira sabedoria íntima. Vocês estão vendo esse slide, mostra aquilo que o nosso patriarca Armando escreveu como sendo o caminho da esperança. Então, nós temos aqui Atlântida, depois veio o Egito, Tibete, Índia, Taoísmo na China, Grécia, Essânia, Machu Picchu e nós aqui no Roncador. A gente lá, voltando lá para o Egito, o que é que se desenvolveu no Egito? O que se destacou no Egito? A ciência atlântica. Ainda houve um resquício da Atlântida e os egípcios desenvolveram muito essa ciência atlântica. Claro que desenvolveram outros aspectos, mas basicamente foi a ciência atlântica. Depois veio no Tibete. O que é que se desenvolveu no Tibete? O budismo. Na Índia, o hinduísmo. Na China, o taoísmo. Na Grécia, surgiram os pitagóricos, com as suas filosofias gnósticas. Depois, na Nova Essânia, o cristianismo, a mística. Em Machu Picchu, o xamanismo. Vocês podem observar que a essência da gnose ela é inalterável, mas na sua trajetória, através do caminho da esperança, ela vem se adaptando de acordo com a cultura e a circunstância em cada país, levando em conta os costumes. Então, é bom a gente compreender esse caminho da esperança e nos localizarmos no momento, no Roncador, como sendo um ponto de síntese de todas essas culturas que nos antecederam. De forma que isso, compreendendo-se isso, amplia-se dentro de nós esse sentido ecumênico que é tão necessário nos dias de hoje. Vamos mostrar aqui agora, nesse slide, uma pequena síntese da gnose
contemporânea. Segundo o mestre Samael Aunveor, a gnose contemporânea é uma mescla do cristianismo primitivo e do budismo tradicional, segundo palavras dele. Eu fiz aqui um quadro para explicar de onde ele extraiu a gnose contemporânea. Os principais pontos utilizados na síntese gnóstica foram Helena Blavatsky, Gurdjieff, Mestre Moria, Mestre Saint-Germain, Krishnamurti, Jorge Adum, Eliphas Levi, Fulcanelli, Allan Kardec, Rosso de Luna, Goethe, Brunheller, que é o Viracocha. Ele pegou muitas informações da Bíblia Sagrada, da Cabala, o Shilambalam, Maia, entre outros. Os 4 pilares da ciência nós já conhecemos, os que não conhecem são 4, ciência, mística, arte e filosofia. E os 3 fatores da revolução da consciência: nascimento, alquimia, morte, psicologia, sacrifício pela humanidade, caridade. E os 4 caminhos da senda. Primeiro caminho, o caminho do fakir. Segundo, o caminho do monge. Terceiro, o caminho do yogi. E o 4º caminho, o caminho do AZF, que é o caminho do homem ladino. O 4º caminho, ele contém os outros 3, embutidos os outros 3 primeiros caminhos. Os 3 fundamentos da grande obra gnóstica: alquimia, psicologia e cabala. E também ele desenvolveu um extraordinário tratado de teurgia e magia prática. Esse é mais ou menos um quadro para vocês terem uma ideia da dialética gnóstica revolucionária. Agora, aqui, nesse quadro, nós vamos colocar alguns, não todos, alguns tópicos que são desenvolvidos na gnose do roncador, em perfeita harmonia com esse quadro anterior, no qual nós vimos essa síntese do mestre Samael. Revelação do significado profundo da Santa Trindade para se alcançar a unicidade. Elevação das energias eletromagnéticas do corpo humano. Bom, a revelação da Santa Trindade é que nós, pelas Escrituras, pela Bíblia, ouvimos sempre falar em corpo, espírito e alma, Pai, Filho e Espírito Santo, mas no roncador há uma revelação mais profunda dessa Santa Trindade. Então, aqueles que começarem a estudar a gnose do roncador terão a oportunidade, em estudos mais avançados, se aprofundarem nesse tema. Elevação das energias eletromagnéticas do corpo humano. Bom, o roncador é um local sagrado onde existem extraordinários catalisadores, potenciadores das energias eletromagnéticas do corpo humano. Pirâmides suspensas, Durag, a própria caverna, a própria gruta, que é a nossa catedral, trilha do chakra, enfim, existem lugares no mundo físico, mas é verdade que essa elevação das energias eletromagnéticas depende do esforço íntimo de cada um. Estudos sobre os centros energéticos e as técnicas de elevação vibratória. Estudos e práticas dos 5 sentidos e a magia do som. Tanto os 5 sentidos como a magia do som são importantes tópicos desenvolvidos na gnose do roncador. Ali existem lugares apropriados para nós fazermos esses trabalhos aqui mencionados. Domínio da matéria-prima da vida e a busca da vida eterna. Esse já é um tema mais profundo, é um tema que faz parte de todas as linhas de gnose, porque todas as linhas de gnose abordam, às vezes, abordam esse tema de uma forma profunda, mas às vezes com algumas conotações diferentes. Preparação dos alquimistas e magos verdadeiros. Domínio das leis do universo. Resgate da memória universal. Transição para uma vida voltada para a existência em que prevalece a alma. Nós vivemos quase que toda a nossa vida nos dedicando à nossa personalidade, à nossa sobrevivência. E quando passa o tempo, nós começamos a perceber que nós estamos perdendo tempo e devíamos estar investindo mais tempo na nossa existência, que é a trajetória da nossa alma. Investindo na nossa existência, nós vamos, com o tempo, despertar a nossa consciência e criar esse elo de contato com a suprema sabedoria do universo. Criação das bases de uma família espiritual denominada a Tribo do Sol. Lá nós desenvolvemos uma chamada Tribo do Sol, que são pessoas que estão no mesmo caminho e que se sentem harmonizadas umas com as outras
através do elo maravilhoso da cortesia, do amor incondicional, de todas essas formas que engrandecem o ser humano. Então, lá, mesmo quando as pessoas vão pela primeira vez, sentem vibrando no ar essa fragrância do amor, essa fragrância da cortesia, da hospitalidade. E isso faz parte, é uma característica ímpar da tribo do Sol. E lá nós fazemos também pesquisas sobre os mundos subterrâneos. Os mundos subterrâneos daria uma palestra à parte, que numa outra oportunidade nós vamos abordar, porque lá é um lugar que tem uma conexão com os mundos subterrâneos, com o mundo onde vivem os mestres ascensionados que estão amparando o roncador, que estão cada dia que passa, nós sentimos a presença dele nos orientando através da nossa instrutora, a nossa querida deusa. Aqui nós temos um quadro super importante. Vejam só. Conhecimento adquirido e conhecimento direto. Quando a pessoa não tem essa informação, ela pode correr o risco de ficar anos e anos acumulando informações, estudando livros, estudando tratados, e ela praticamente não avança muito no sentido de adquirir esse conhecimento direto, que é o conhecimento que é obtido através da experiência direta. É um conhecimento extraído da fonte original de sabedoria e que se encontra em potencial dentro de cada ser humano. O conhecimento adquirido ele é obtido através da acumulação de informações, estudos esotéricos, exotéricos, religiões, doutrinas. Na verdade, o conhecimento adquirido ele tira o buscador da escuridão da ignorância, mas não o liberta do labirinto mental devastador. Faço uma pequena pausa aqui. Nós precisamos, irmãos, nos libertar desse labirinto mental devastador que atua dentro da nossa mente e que inferniza na nossa vida. E o conhecimento direto nos liberta desse labirinto mental. Então, ele é obtido, conhecimento direto, através da experiência direta própria, extraído da fonte original de sabedoria, que se encontra em potencial dentro de cada ser humano. O buscador adquire um centro de gravidade de consciência e encontra o ritmo da sua particularidade. É isso que nós temos que conseguir, um centro de gravidade de consciência, para encontrarmos o ritmo da nossa particularidade. O conhecimento direto é a autognose. Então, há um ditado que todos conhecem, que quando o discípulo está pronto, que o mestre aparece, eu vou colocar aqui o inverso. Quando o discípulo está pronto, o mestre desaparece. Às vezes a gente fica pensando, será que está certo isso? Está, porque, na verdade, o bom mestre é aquele que coloca o discípulo diante do seu mestre interno. Quando ele está diante do seu próprio mestre interno, ele tem que desaparecer. Né? Há uma lógica nisso. Vamos ver agora aqui como que nós vamos unir as condições para vivenciar o conhecimento direto. Nós precisamos, para vivenciar o conhecimento direto, realizar o que nós chamamos de uma desconstrução psicológica interior. Como? Vamos me desconstruir, sim. Porque nós, durante a nossa vida, construímos um ideal falso dentro de nós. Adquirimos e acumulamos conceitos que não são verdadeiros. Nós precisamos, para vivenciar o conhecimento direto, usar de fricção, de momento a momento. Essa fricção que é um esforço acima do esforço normal para nós alcançarmos os resultados daquilo que nós estamos buscando. Disciplina de autovigilância contínua. Nós temos que vigilar a nós mesmos através da autoobservação interna e externa. Não identificação com os eventos externos. Hoje em dia, o ser humano ele é bombardeado por impressões externas que o levam a uma identificação. A cada identificação é uma grande perda de energia, é uma forma de nós nos desconectarmos dessa fonte original de sabedoria.
E podemos recuperar isso através da meditação, mas mesmo através da meditação nós não vamos chegar a uma conexão se nós não nos auto-observarmos, se nós não estudarmos as diversas formas de identificação que o mundo nos apresenta. E olha que são muitas. Às vezes a gente fica bobo de ver como, através dos meios de comunicação, chegam impressões que nos tiram daquilo que nós estamos querendo alcançar. Claro, aprender a respirar, disciplina respiratória. Nós estamos vendo, nesse Covid, a importância da respiração. Muita gente acaba falecendo por causa que começa a faltar ar, porque durante toda a sua vida essa pessoa já não respirou direito, já não soube aproveitar o oxigênio, não soube respirar. Agora, existe uma relação direta entre a respiração e os pensamentos. Uma pessoa preocupada, uma pessoa agitada, uma pessoa estressada, respira muito menos. Ela fecha os pulmões e acaba respirando cada vez menos, perde a sua imunidade e aí acaba sendo atraída por doenças diversas. Então, disciplina respiratória. Acumulação da energia criadora. Isso aqui também será explicado, aprofundado numa outra palestra, é uma palestra à parte, né? Elevação da eletricidade interior, através da imobilidade, através do arcano. O arcano é uma prática de acumulação da energia criadora. Isso tudo faz parte de uma palestra que vocês vão ter a oportunidade de assistir mais adiante sobre o matrimônio perfeito, uma palestra sobre o matrimônio perfeito. Sintonia com os 4 elementos, fogo, água, ar e terra, porque nós vivemos num planeta em que existem esses 4 elementos externamente, mas eles também existem dentro de nós. Em cada parte do nosso corpo atua a água, o fogo, o ar, a terra, e há como ativar esses 4 elementos dentro de nós através de práticas em contato com a mãe natureza. E muito cuidado com a alimentação, isso fica a critério de cada um saber o que lhe convém para que tenha uma boa saúde através da alimentação. Vamos falar um pouquinho sobre essa desconstrução psicológica interior. A desconstrução psicológica interior é o abandono consciente dos conceitos. Tem que ser consciente, você tem que dizer, não, eu criei um conceito sobre tal coisa que não está me levando a nada, aliás, está me levando a um caminho falso. Então, eu começo a desconstruir esse conceito. É um conceito que foi adquirido ao longo dos anos. E se nós não abandonarmos conscientemente esses conceitos adquiridos, nós não vamos ter a vivência real, não vamos viver o real e verdadeiro. Abandonar as falsas convicções. É a desconstrução psicológica para a criação de uma conexão com a alma. Para essa desconstrução psicológica interior, evidentemente, vocês já estão pensando, mas tal é justificativo. Existem várias resistências que surgem. Vamos analisar algumas delas. Soberba cristalizada. No decorrer do tempo, nós vamos, através das nossas vivências, cristalizando essa soberba, às vezes chegando até o extremo da arrogância e achar que sabemos muito, etc. E com essa soberba cristalizada, nós nos jactamos de termos uma bagagem intelectual. Eu estudei 10 anos isso, li tantos livros, eu tive em Harvard, eu tive em Oxford, eu sou formado nisso, formado aquilo. Esse é o academismo, a pessoa que adquire um título, adquire um diploma, torna-se um PhD, ele acha que está por cima de tudo, e isso é uma resistência para a desconstrução psicológica interior. Cientificismo também. É evidente que nós vivemos uma época em que a ciência ela está se unindo maravilhosamente com a mística, mas quando nós nos identificamos exageradamente com o cientificismo, tudo nós queremos que passe sobre o crivo da ciência e, às vezes, a ciência não dá todas as respostas que nós queremos. Hábitos arraigados. Daria para cada um fazer uma lista de todos os seus hábitos, que são hábitos que roubam energia, que nos tiram do objetivo. Sofismas de distração. O que é um sofisma de distração? Eu vou dar um exemplo de sofisma de distração prático. O Gurdjieff, ele conta
no filme dele, que ele e um grupo de pessoas estavam anos e anos buscando um monastério lá no Oriente, que havia ali um mestre que ia lhes dar o ensinamento secreto. Eles ajuntaram dinheiro com muita dificuldade e todos não tinham dinheiro para comprar uma passagem de navio, então eles conseguiram viajar nesse navio, cuidando das máquinas do navio. E um desses companheiros dele se aperfeiçoou, porque a viagem levou quase 2 meses, se aperfeiçoou, adquiriu uma habilidade para manejar com as máquinas do navio, e quando chegou no local que eles tinham, ele não quis mais descer, ele quis continuar dentro do navio. Ele se distraiu e criou um sofisma de distração. Faça uma lista de quantos sofismas de distração, quantas coisas que nos desviam, nos desviam do caminho real por causa dos 5 sentidos mal educados, mau sentido da visão, da audição, etc. Por isso que é importante, e lá no Roncador, nós damos uma ênfase especial no estudo dos 5 sentidos. Amor próprio. Aí é coisa difícil, né? Amor próprio, veja só. Claro, temos que ter um pouco de amor próprio, mas quando esse amor próprio extravasa os limites, nós criamos uma venda e ficamos cegos, soberbo. Derrotismo também é uma grande barreira. Tem pessoas que não conseguem se desvencilhar do derrotismo, acham que tudo vai dar errado. A autoimagem é uma coisa interessante, que todos nós, no decorrer do tempo, criamos uma imagem de nós mesmos. E se a gente despertasse a consciência, nós iríamos descobrir que essa imagem que nós temos de nós mesmos é falsa, 100% falsa. Nós nem conhecemos direito a nossa voz. Quando a gente grava a própria voz, a gente se assusta porque a gente ouve a nossa voz de uma forma quando nós estamos falando e outra quando nós estamos ouvindo ela num gravador. E assim, nós temos uma falsa ideia, temos uma autoimagem equivocada de nós mesmos. Narcisismo nem se fala, que é o culto à sua própria beleza física, própria culto ao seu corpo. Isso também é altamente adormecedor. Medo e vaidade. São 2 aspectos que não preciso nem falar, porque eles estão muito divulgados nos dias de hoje. As pessoas atuam muito sobre o medo, atuam muito com vaidades. Então, aí nós temos um quadro interessante para nós começarmos a desconstrução psicológica interior. Para que essa desconstrução? Para nós encontrarmos o conhecimento direto, e não o conhecimento adquirido. Conhecimento direto, ou seja, um conhecimento que está dentro de nós mesmos. Eu não vou entrar nunca dentro de mim mesmo se eu não me desconstruir, se eu não tirar todas essas falsas imagens que eu acumulei durante anos e anos, as portas da sabedoria não se abrem. Quando a gente tem uma experiência direta, há o despertar da consciência, há uma recuperação da memória onírica e das vidas passadas. Vocês podem observar que hoje nós não estamos mais lembrando os sonhos, que a nossa memória onírica ela está prejudicada. E que dirá da memória onírica de vidas passadas? E a falta da experiência direta enche o nosso intelecto de informações que impedem que nós tenhamos essas experiências maravilhosas no mundo de Orfeu. Aumento da imunidade interior. Isso é muito importante nos dias de hoje. As pessoas que têm imunidade, elas não pegam o vírus, ou tem muito menos probabilidade de pegar. Não é que não pega, tem que usar máscara, tem que seguir todas as regras, mas tem muito menos probabilidade. Sangue de boa qualidade, boa respiração, bons pensamentos, etc. Aí já vamos um pouco mais para frente, né? Vivência do êxtase, estados alterados de consciência. Todos nós que estamos na busca da iniciação, almejamos viver momentos de êxtase. Momentos de êxtase com nossos filhos, com a nossa família, momentos de êxtase com a mãe natureza, momentos de êxtase com a nossa companheira, com o nosso companheiro, com a própria sabedoria dos mestres. Tudo isso pode nos levar a um estado alterado de consciência e nos levar a um êxtase. Isso está dentro da expectativa
de quem trabalha com a experiência direta. Sem a experiência direta é muito difícil, né? Domínio da desgravitação e invisibilidade do corpo. Isso já é para quem já tem um certo domínio. E convidamos todos aqueles que querem estudar os mistérios da gravidade e da invisibilidade do corpo que participem do estudo do roncador. Comecem nas suas casas, escolas, e vocês terão um dia a oportunidade de entrar em contato com esses métodos. Penetração no hiperespaço é uma consequência, na verdade. Desabrochar das emoções superiores, harmonização com as leis naturais e vivência das grandes comoções. A comoção é uma emoção superior que faz com que nós vibremos intensamente sobre a luz da nossa divindade, sobre a luz do nosso ser. Eu coloquei aqui embaixo um texto que é interessante, porque é simples, mas olha só. O buscador do caminho espiritual tende a se decepcionar se não vivenciar a experiência direta. Eu mesmo sou testemunha de quantas pessoas que se filiaram a nós, compraram todos os livros, ficaram anos e anos estudando, de repente desapareceram. Com alguma delas pude encontrar e perguntei: o que aconteceu com você? Você sumiu? Eu não consegui nada, não deu nada certo, esse caminho não é para mim. Uma justificativa muito grande. Esse caminho não é para mim, não estou preparado para isso. Você vê como é que as pessoas reagem, né? Diante das suas fraquezas internas. Todos nós temos o perigo de nos decepcionar se nós não vivenciarmos o conhecimento direto da gnose. Por isso, essa palestra ela enfoca justamente isso, a necessidade de nós lermos, estudarmos, mas num determinado momento, deixem os livros de lado. Vai lá na sua sala de meditação, vai no roncador, participa das correntes de cura, na trilha dos chakras, no Urag fazendo sons, na pirâmide, as pirâmides suspensas, em todos esses lugares. Mesa lira. Nós temos que aprender a beber da fonte original de sabedoria. Essa fonte original de sabedoria, muitos procuram nos Himalaia, todos procuram na Índia, na China, no Egito, e ela está dentro de nós mesmos. Essa fonte inesgotável de luz, de saúde, de beleza. Então é maravilhoso você saber que você tem essa autonomia. Só que o custo para você encontrar essa fonte dentro de você é um pouquinho alto. Você tem que abrir mão de alguma coisa que você adora. Bom, agora eu vou dar alguns exemplos práticos de tudo aquilo que eu falei. Porque eu acho que os exemplos práticos, eles fazem com que as pessoas gravem profundamente e, através da simbologia, através das lendas, isso dá para você compreender melhor como é que atua. Eu coloquei aqui, para nós entendermos o caminho da autognose, o fio de Ariadne. O fio de Ariadne é um ensinamento maravilhoso, né? E muita gente não compreende. É o labirinto de Creta. E nós temos Ariadne aqui do lado esquerdo e do lado direito a sua mestra, dando as suas orientações com as mãos abertas, mostrando a medida, o tempo. E o que acontece? O seu companheiro, o seu marido, Teseu, que é esse que está aqui, ele é um iniciado. E para alcançar as mais altas iniciações, ele precisa enfrentar a si mesmo, enfrentar o Minotauro. O que é um Minotauro? É metade homem e metade touro. É um homem touro, que representa simbolicamente o ego animal que está dentro do próprio Teseu. E ele, para não se perder no labirinto, primeiro ele tem que lutar para encontrar o lábaro do labirinto, que é o centro. Estão vendo ali é o lábaro. E ali no lábaro que ele encontra com o Minotauro para lutar contra ele, lutar contra si mesmo. Mas esse caminho é árduo, perigoso. Então, o que ele precisa? De uma companheira, de uma vestal, para acompanhá-lo durante o seu trajeto e não se perder. Então, ela tem um novelo dourado e ela entrega para ele esse novelo, ele enrola nos braços e vai caminhando. Por onde ele passa, vai desenrolando o novelo, de formas que ele nunca se perca,
porque se ele tiver algum problema, é só ele voltar pela novela, ele encontra com a Ariadne no começo. Tanto para ele chegar no lábaro, como para ele também saber voltar. Então, nós vamos recuperando essa imagem. Né? Nós temos aqui o labirinto de Creta. Né? Aqui nós temos Teseu, Ariadne e o Minotauro. E aqui a mestra que orienta. Né? Aqui a luta, aí é o centro, a luta contra si mesmo. Né? A Ariadne, ela simboliza várias coisas, mas ela simboliza principalmente a Vestal, que ampara o caminhante pelos obscuros corredores do labirinto. Ou seja, todo iniciado ele precisa de uma Vestal para dar a ele o suporte que ele necessita para enfrentar as suas provas difíceis, para ele percorrer os obscuros corredores do labirinto. Ela encarna 4 arquétipos. Primeiro, a Vesta, que é o arquétipo que controla os fogos internos. Responsável para manter acesa a chama do amor. O arquétipo de Vênus, arquétipo da beleza que encanta o seu esposo com a arte do amor. Terceiro, o arquétipo da Deméter, o arquétipo da maternidade. Mulher que dá a luz ao iniciado. E Hera, o arquétipo da esposa, arquétipo do matrimônio. Você veja, ela reúne 4 grandes arquétipos para ela poder sustentar a caminhada do seu companheiro. Eu vou ler uma síntese que eu fiz isso, porque depois eu vou até passar esse texto, porque é muito interessante para todos aqueles que estão na busca do caminho espiritual compreenderem essa analogia olhando para dentro de si mesmos. O labirinto de Creta ele foi construído por Dédalo para se percorrer o labirinto com êxito. O iniciado deve ser um autognóstico. O iniciado deve ser um profundo investigador de si mesmo. Confiar absolutamente no seu poder interno. Ele tem que estar disposto a enfrentar difíceis provas iniciáticas. Ele representa o iniciado, Teseu, a busca e a saída do labirinto. Ele tem que encontrar o labirinto e tem que encontrar a saída novamente. Por isso que o fio de Ariadne é muito importante para ele voltar. Ele simboliza o caminho que o iniciado percorre com todas as suas dificuldades e obstáculos numa batalha entre a luz e as trevas. Sua meta é alcançar o lábaro, o centro do labirinto, onde se encontra o Minotauro. O iniciado, para vencer essa luta, tem que ser um autognóstico, isso nós já falamos, para poder penetrar nos níveis mais ocultos da sua própria mente, penetrar no seu mundo infraconsciente, onde estão ocultos seus instintos inferiores para descobrir as suas próprias sombras. Fulcanelli, ele afirma que a imagem do labirinto é um símbolo perfeito da grande obra. Entre as dificuldades encontradas, segundo Fulcanelli, na grande obra, existem 2 dificuldades. A primeira dificuldade é escolher o caminho. Escolher. Fez a escolha, venceu uma etapa importante. Em outras palavras, é escolher o caminho para alcançar o lábaro. Alcançar o lábaro, que é encontrar onde está o seu inimigo maior, para encetar uma luta, uma guerra contra ele mesmo. A segunda é encontrar o caminho de volta, a saída, porque quando ele vai sair, ele pode se extravasar por caminhos equivocados. E isso é importante lembrarmos, que aí entra a ação da Vestal. A Vestal tem essa característica de ajudar o seu companheiro a não se extravasar por caminhos equivocados. Segundo Carl Jung, o labirinto representa a trajetória da descoberta psicológica, que está além de nós mesmos. Essa trajetória pode nos levar
de volta às nossas origens, levar de volta às nossas origens ancestrais. Ariadne simboliza a ânima do iniciado, ou seja, a alma que salva. O fio condutor não só conduz o iniciado frente a frente ao inimigo secreto, mas também o leva de volta à sua alma personificada por Ariadne. O herói que passar pelo labirinto entra em contato com a sua inconsciência. O iniciado está trilhando o papel da autognose. Esse é um trabalho que está intimamente relacionado com o trabalho na nona esfera, ou seja, no relacionamento amoroso com a sua Vestal. A Vestal dá o suporte para que Teseu não se deixe desviar pela luxúria. Muito bem, esse é um dos aspectos interessantes que estou mencionando agora, e é sobre Ariadne, não é? O fio de Ariadne. Agora vamos seguir em diante. Eu tenho mais 3 exemplos para dar sobre o caminho, sobre a experiência direta e sobre o caminho da autognose. Bom, ainda para terminar, esse labirinto ele é representado nos mandalas tibetanos, nos mandalas budistas, e eles, se a gente analisar bem, esse aqui não mostra muito bem, mas esse próximo, olha que interessante. Aqui, olha, do lado esquerdo, nós temos um mandala tibetano, né? E a gente observa aqui os 4 círculos, que são os 4 elementos da terra, terra, fogo, ar, a roda das encarnações, várias rodinhas de samsara, e os seres encarnando e desencarnando, e aqui nós temos o labirinto com 4 entradas. Observem que em cada uma dessas entradas se encontra um ser, um homem aqui, outro aqui, outro aqui. São os 4 caminhos. O caminho do fakir, o caminho do monge, o caminho do yogi e o caminho do homem ladino, que é o caminho mais rápido e eficiente. Aqui do lado direito, eu anotei, eu coloquei todos esses dados. A roda de samsara, os 4 caminhos, e lá no centro, o lábaro, onde se encontra o Minotauro, onde Teseu tem que chegar. Então, esse mandala tibetano tem esse significado, eles conhecem esse significado. Só que os tibetanos eles trabalham muito com símbolos, eles não desvelam, aí deve haver uma quantidade infinita de desvelações com todos esses símbolos que vocês estão vendo aí dentro. Vamos agora entrar em alguns exemplos da autognose, explicando que uma das grandes metas da autognose, do conhecimento direto, é adquirir um contato com o mundo astral. Eu vou colocar 4 exemplos para nós analisarmos e satisfazer diversos gostos. Apolônio de Tian, os eventos que ocorrem no templo de Chapultepec, os Cavaleiros Tigre e o Montezuma Azteca. Primeiro, a gente leva em conta que todo fenômeno que ocorre no mundo temporal, ou seja, no mundo físico, já ocorreu no mundo atemporal, no mundo astral. Quer dizer, o mundo astral, o mundo das causas, é onde está a origem de todas as coisas. Quer dizer, que não há meta mais nobre para o buscador do que adquirir controle, adquirir consciência do mundo astral, de uma forma equilibrada, de uma forma bem orientada, e para que produza resultados. Aqui nós vemos Apolônio de Tiana, ele foi comparado na época com Jesus, porque ele viveu na mesma época de Jesus. Alguns dizem que ele tinha os mesmos poderes de Jesus, outros dizem que ele era tinha se desviado do caminho, que era um infrator, que ele estava fora da lei, mas isso só o tempo é que pode dizer, depende da vida que ele levou e das circunstâncias que ele viveu. Mas ele deixou um legado muito interessante de sabedoria, um legado muito interessante de experiências, tanto no Egito como em diversas regiões do mundo, que ele viajou muito, ele era um nômade, ele não morava num lugar fixo, ele era nômade. Aqui nós vemos, do lado esquerdo, a figura de Jesus, que é considerado como única e verdadeira imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo, tomada de uma incisão gravada em esmeralda por ordem do imperador Tibério, imperador romano, e foi encontrada no Museu de Constantinopla e foi entregue pelo sultão da Turquia ao Papa Inocêncio VIII como pagamento de um resgate de um irmão cativo dos cristãos. Esse retrato
foi tomado diretamente em esmeralda inestimável, pertencente ao Tesouro Vaticano. Só que aqui não aparecem cores, né? Mas o seu perfil é, sim, extraordinário, né? Ele realizou milagres durante toda a sua vida, Apolônio de Tiana. Essa é a figura dele, nasceu na Grécia, né? E na cidade de Tiana. Ele manifestou diversos poderes parapsíquicos, levitação, leitura de pensamento, clarividência, visão do futuro e um extraordinário poder de transportar seu corpo físico a outros lugares. Ele curava enfermos e loucos. Em Alexandria, descreveu um incêndio de um templo em Roma, o que ocorreu alguns dias depois. Atribuísse a ele o poder de obter o fogo etérico, tratando-se de um fenômeno análogo ao fogo secreto dos alquimistas, que os hebreus denominam a glória do Senhor. Ele tinha um poder sobre o fogo, ele tinha um poder sobre os 4 elementos, era um homem muito disciplinado, ele tinha uma vida extraordinária, então viveu esse, podemos dizer, foi um gnóstico que viveu o caminho direto, um gnóstico praticante, com resultados, e que pode ter alcançado a imortalidade, porque não se sabe como ele morreu, nem onde ele morreu. Esse é o prêmio para aqueles que desenvolvem esses CIDs, esses poderes, através do caminho da autognose. Alguns fenômenos ocorridos com o Apolônio de Tiana. Apesar, ao passar diante do féretro de uma donzela pertencente a uma família consular, aproximou-se dela, proferiu algumas palavras místicas e ela se levantou e dirigiu-se na direção da casa de seus pais. Estes retribuíram Apolônio com uma grande soma, porém ele somente aceitou uma parte para dote à donzela, ou seja, uma parte como dote, ele não quis nada para ele. Proferiu que algo aconteceria com o imperador Nero, e 3 dias depois caiu um raio na taça na qual ele bebia. Atribui-se a ele o poder do fogo etérico, como nós já dissemos anteriormente. Vamos entrar agora no terceiro exemplo, que é um exemplo bastante forte, que é dado pelos Cavaleiros Jaguar. Os Cavaleiros Jaguar, eles são um exemplo extraordinário de gnosis prática, conhecimento direto. Grandes xamânicos trabalham com a teurgia, a altíssima teurgia. Essa ordem dos Cavaleiros, chamada Ordem dos Cavaleiros do Jaguar, outros chamam de Ordem dos Cavaleiros Tigre, mas é a mesma coisa. O jaguar é um tipo de um tigre que vive na América Central, Guatemala, México. Tive a oportunidade de ver um deles, vou explicar como foi esse encontro. Como requisito básico, saber elevar o corpo físico ao plano astral. Não só o corpo astral, levar o próprio corpo físico no astral. Esse era digamos, o trabalho que realizavam os Cavaleiros Jaguar. Essa transição transformava seus corpos, aparentando homens com pelagem de jaguar, formando uma armadura, como vocês podem ver na figura direita aqui, né? O segredo é encontrar o ponto entre o relaxamento corporal e o estado de atenção através da convivência com o elemental do jaguar. Isso que nós estamos vendo é um trabalho de nagualismo, que também é ensinado em câmaras mais adiantadas do roncador, uma câmara bem adiantada, podemos até dizer, e o que se explica, o que se recomenda, é que a pessoa que quiser fazer um trabalho com esse, com gato, com cavalo, com qualquer animal, ele tem que primeiro fazer uma grande amizade com esse animal. Ele tem que ter uma grande convivência, tem que adquirir a confiança, porque ele adquirindo confiança, ele pode trabalhar com o elemental e incorporar esse elemental para suas viagens, para seus transportes. Isso aí faz com que vislumbre a abertura da consciência entre o estado de vigília e o estado de sono. O nagualismo é uma prática ancestral de transporte do corpo físico a regiões do mundo astral, penetrando-se no campo energético e elemental de um animal. Não sei se vocês assistiram aquele filme, como é o nome do filme, que a mulher se transforma numa águia, o homem transforma num lobo, e depois eles se encontram. É um filme maravilhoso que trabalha. Como? Feitiço de Áquila. É um filme extraordinário. O filme não é novo, é antigo, mas é um exemplo extraordinário de nagualismo, né? Esse nagualismo, ele encontra muitas práticas entre os nativos da Colômbia, entre os nativos do México, do Peru. É uma prática ancestral
extraordinária que necessita que a pessoa tenha uma disciplina muito forte, uma determinação muito grande. Os ocidentais têm muita dificuldade na prática do nagualismo, essa aqui é a verdade. Outro exemplo interessante de autognose, né, de conhecimento direto, de obter essa experiência direta, nós estamos vendo aqui um museu de Chapultepec, no México. Eu quero voltar nessa figura aqui para explicar aqui, porque eu falei que eu encontrei um tigre, lá, um jaguar, lá no México. Então, a história é a seguinte. Lá pelos anos 90, começo dos anos 90, nós fomos visitar as pirâmides de Chichén Itzá, lá, pirâmide Maia, lá no sul do México. E lá, essa pirâmide, ela tem uma passagem secreta que ela fica fechada durante o tempo todo. E no dia que eu estive lá, eu estava com um instrutor nosso que tinha acesso à entrada dessa pirâmide. E ele perguntou, você quer entrar nessa pirâmide? Eu aceito, sim. Falou, olha, você tem claustrofobia? Falei, não, pelo que eu saiba, não. Olha, então vamos. Abri uma portinhola pequenininha, que eu não sou gordo, né? Estou magro, mas imagina que tive dificuldade para entrar por aquela passagem e subimos mais ou menos uns 30 degraus, mas assim, se esfregando nas pedras, na terra. E quando chega um momento, ele acende uma vela e damos de cara com um jaguar. Só que é uma estátua, não é um jaguar vivo. É um jaguar, mas ele tinha um poder extraordinário, porque tinha os olhos de rubi. Então, a lenda naquela região é de que quem se concentra nos olhos de rubi daquele jaguar tem experiências extraordinárias. Infelizmente, não pude realizar nenhuma prática, porque atrás de mim vinham 10 pessoas com crianças fazendo barulho. Eu só cumprimentei o jaguar, me despedi, olhei um pouquinho mais naqueles olhos brilhantes de rubi e voltei. Quer dizer, é uma tradição maia visitar, em algumas épocas do ano, esse jaguar sagrado. E o Museu de Chapultepec também tive a oportunidade de conhecer esse museu, que é um castelo de Chapultepec, na verdade. Transformou-se num museu, mas era um castelo e que, na quarta dimensão desse castelo, existia uma montanha, como vocês podem ver aqui do lado esquerdo, uma montanha que depois construíram em cima dessa montanha esse castelo. Mas a gente olhando embaixo do castelo, ainda para ver que ele está construído em cima de uma montanha. Dá para vocês perceberem que ele está construído em cima de uma montanha de pedra. E qual é a tradição do Museu de Chapultepec? É de que aqueles que vão nesse museu fazem uma determinada prática, entram na quarta dimensão com muita facilidade, usando o mantra mágico do grilo, que se encontra bem acima da montanha, vista do lado esquerdo. Vocês podem ver os astecas levitando ao redor da montanha e o grilo lá em cima, eles concentrados no som do grilo. Aí nós temos uma mesma figura. O som do grilo, para quem quiser fazer essa prática de desdobramento, é muito simples. É o mantra S. E também o mantra Kandil Bandil. Esse mantra, para dar resultado, ele tem que ser feito com 2 notas musicais. O Kan é uma nota baixa e o Dil alta. O Ban, uma nota baixa e o Dil, uma letra alta. Kan, Dil, ao contrário, perdão. Kan alta e Dil abaixa. Ban alta e Dil abaixa. Kan, Dil, Ban, Dil. O R se pronuncia também numa nota alta. Fazer isso várias vezes até adormecer. Adormecer cantando esse mantra. Se for essa prática feita em um lugar onde tem o som do grilo, extraordinário, não é natureza. E lugar mais adequado. Aí o castelo, a visão aérea desse castelo, desse museu, lá no fundo, vocês podem ver México, Distrito Federal. Aqui agora, nós vamos, ainda estando no México, vamos até Teotihuacan. Também tive a oportunidade de subir lá em cima, onde vocês estão vendo, uma escadaria enorme, sobe até lá em cima. O mestre Samuel, ele costumava levar grupos pequenos para fazer prática lá no topo dessa pirâmide. E lá no topo dessa pirâmide,
ele fazia as práticas mais interessantes. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de subir com o mestre para ter essa experiência lá, mas o lugar é muito forte, um lugar maravilhoso. E o que nós vamos comentar agora, a partir de agora, é um fato que ocorreu e que está intimamente relacionado com o Teotihuacan. Vamos, então, falar um pouquinho ainda sobre o nagualismo, mas sobre de uma forma diferente. Aqui nós temos o guerreiro, o imperador Montezuma, que era o imperador azteca quando os espanhóis invadiram o México. E o conhecimento direto é necessário que se entenda que depende da conquista do espaço infinito. É uma realidade concreta para os homens que dominam a energia solar. Esses astecas originais eram todos homens solares, homens que trabalhavam com a força do sol, dia, tarde, noite. Eram homens bem diferentes que nós podemos imaginar. Os grandes magos astecas eram portadores dos sagrados mistérios. Eles sabiam viajar com seus corpos físicos diante da quarta coordenada, atravessando instantaneamente a barreira da velocidade da luz. Então, aqui nós vemos uma imagem interessantíssima dele tendo um diálogo com Pizarro, que é o espanhol que fez um contato com Montezuma, tentando fazer um acordo, mas um acordo que não deu muito certo. Em todo caso, eles receberam muito bem os espanhóis, porque eles achavam que eles eram representantes de Quetzalcóatl, devido a que eles tinham barba e que eles estavam com armaduras e com cavalos, coisas que eles nunca tinham visto na vida. Então, isso foi muito marcante. Aqui, nós vemos um ritual realizado pelos astecas e que eu vou explicar o que foi esse ritual que eles fizeram. Eu vou descrever esse ritual com detalhes. Montezuma reuniu-se com 60 sábios, conhecedores da alta magia. Fizeram uma invocação em círculos mágicos, invocaram as divindades internas e, forçados pelos conjuros, realizaram uma prática de nagualismo, transformando-se em aves, tigres, leões, chacais, gatos, levando-os, juntamente com seus objetos sagrados, ao lugar habitado pelos seus antepassados. Agora eu vou ler um pouco para poder sintetizar o que nós estamos querendo passar para vocês nesse último exemplo, para podermos depois finalizar. Então, nós vamos lá. Essa lenda, ela foi escrita no livro da História do México pelo Frei Durán, e foi sintetizada na obra de Mário Rosso de Luna, que é um grande pesquisador dos estados Ginas, um grande escritor que o mestre Samuel sempre recomendou que lêssemos, Mário Rosso de Luna. Então, ele descreve com detalhes como foi essa cerimônia, como que é que eles imantaram os seus corpos, como é que foi feito esse ritual, para que eles pudessem, em conjunto, 60 sacerdotes, penetrarem nas dimensões através do nagualismo. Esse evento ocorreu em Coatepec, no período em que Montezuma, imperador e sacerdote azteca, na plenitude da sua glória e riquezas, foi informado por um sábio sacerdote de que seus antepassados, imperadores, que todos acreditavam estar mortos, estavam vivos, em um lugar sagrado, onde as pessoas nunca envelhecem. Veja que interessante. Aí, Montezuma foi muito curioso, e muito soberbo. Resolveu realizar a sua façanha sem precedentes. Entrar em contato direto com seus ancestrais, no lugar que tinha reputação de ser a origem do povo azteca e suas velhas tradições. Então, ele convocou o sacerdote Tlacailéu para dirigir a inaudita aventura, já que se necessitava de especial destreza e valentia para esse desafio, e principalmente o conhecimento da magia e do encantamento do nagualismo.
Por sua vez, ele convocou sábios que, por suas artes de magia, poderiam transpor todos os obstáculos. Montezuma concordou com Tlalacaliel e lembrou-se do sábio Qualhuqualt, conhecido como o dragão da sabedoria, nome imutável dos aspectos da mão direita dos magos brancos, venerável ancião, que ninguém sabia dizer a idade. Foi ao seu encontro e, com reverência, o saudou, perguntando: nobre ancião, digna-me dizer, em tua santa ancianidade, sobre a história das 7 cavernas onde habitam nossos veneráveis antepassados. Poderoso Montezuma, responde o ancião. De fato, nossos antepassados moraram naquele lugar paradisíaco que chamaram de Aztlán, sinônimo de pureza e de brancura. Ali se conserva uma grande colina no meio de água que chamam de Culiucan, que quer dizer colina tortuosa ou das serpentes. Veja que interessante. Onde se encontram essas 7 cavernas. Montezuma, então, ele confirmou sua vontade de realizar uma empreitada e convocou 60 homens, todos velhos, conhecedores da arte da magia. Para empreender essa jornada, mandou preparar grande quantidade de mantas, vestimentas luxuosas, ouro, joia, cacau, algodão, flores, plumas de grande beleza para presentear seus antepassados. Dirigiram-se até essa coluna, fizeram uma invocação, círculos mágicos, untando-se com ungüentos especiais e incensos apropriados para a prática do nagualismo. Invocaram seus seres divinos e seus intercessores elementais. E, forçados pelos conjuros, foram transformados em aves, bem como outros animais ferozes, leões, tigres, chacais, gatos, ou seja, uma prática coletiva de nagualismo, que os levou, e com tudo o que traziam, ao lugar habitado pelos seus antepassados. Chegaram a uma grande lagoa onde se encontrava a colina de Culiucan. Ao abordarem a margem, voltaram a assumir a forma humana. Havia alguns pescadores do local e foram abordados. Ao serem perguntados de onde vieram, responderam: somos súditos do grande imperador Montezuma do México e viemos para reencontrar nossos antepassados. Então foram encaminhados a um velho ancião e informaram que vieram ao encontro da mãe do deus Huitzilopochtli. O ancião mencionou os nomes de uma grande quantidade de sacerdotes que ainda vivem nesse local sagrado, os quais os visitantes afirmavam estarem mortos. O ancião disse que aqui ninguém morre, mas vive para sempre. Iniciaram a subida de uma colina para encontrarem a mãe de Huitzilopochtli. E o ancião, percebeu que todos estavam cansados e lerdos. E acrescentou que as paixões, o excesso de comidas e bebidas estavam abreviando a vida dos visitantes. Confraternizaram-se, trocaram presentes e, após algum tempo, se despediram. Voltaram a se transformar em animais para poderem atravessar a região intermediária e regressaram à colina de Coatepec, onde assumiram seus corpos físicos. Essa inaudita experiência ocorrida com sacerdotes aztecas é um legado extraordinário da experiência direta da autognose. Esse exemplo é uma grande esperança aos buscadores sinceros que estão no caminho do real e verdadeiro. A experiência direta do transporte ao plano em que se encontravam seus antepassados é o resultado da vivência da autognose. Como consequência, o mago torna-se consciente dos mistérios da vida e da morte. Por exemplo, tomavam consciência de que todos os que morriam na guerra ou em sacrifício após a morte iam para a casa do sol. Eles que morriam na guerra contra si mesmo e conseguiam a aniquilação das entidades egóicas, que morriam no sacrifício da nona esfera e que morriam em guerras ou em sacrifícios após a morte iam para o paraíso do sol. As mulheres que morriam
dirigiam-se diretamente ao paraíso de Tlaloc. Mulheres que morriam de parto, entendam bem. Da mesma forma, os que morriam afogados nos mares, rios, lagos e atingidos por raios também se dirigiam ao paraíso de Tlaloc. Segundo os magos astecas, existem 13 planos ou céus astrais. Segundo eles, as crianças que morriam antes de possuírem a razão se dirigiam ao 10º, ou se dirigem ao 13º céu, ao plano mais elevado. Essas almas puras e inocentes aguardam a destruição da humanidade atual para retornar na nova humanidade. Assim, praticamente, nós estamos encerrando. Eu queria dirigir ainda algumas palavras para todos aqueles que assistiram essa live, que mantenham-se sempre conectados, mas antes, há um texto aqui de finalização muito importante. Nós estamos todos a um passo de ter acesso aos portais ocultos do roncador. Estamos a um passo de romper as barreiras do tempo e do espaço. Todavia, a nossa inércia interior, a nossa baixa frequência vibratória, a nossa dificuldade de levar nossos potenciais elétricos para acelerar nossos átomos, e a nossa dificuldade de nos desapegarmos dos apelos mundanos, nos mantém aprisionados ao mundo repetitivo e aborrecido das ilusões. Não é demais lembrar que Jesus afirmou que podemos realizar seus feitos e muito mais. Temos que acreditar nos nossos potenciais. Com a graça do Todo-Poderoso, entregando-nos nas mãos da Divina Providência, a inteligência cósmica proporcionará as condições para vivenciarmos no roncador a grande realidade universal. Mais uma vez, obrigado pela participação. Curtam nossas mídias sociais. As mídias sociais estarão na tela, logo a seguir. Aí estão as mídias, né? As palestras públicas estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Inscreva-se e clique no sininho para ser avisado sobre os vídeos publicados. Toda semana nós teremos um live que será preparado por uma das casas escolas. Se cuidem e que Deus cuide de nós. Que o sol nos ilumine. Vou abrir o chat para você ver.